Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Sejam todos bem-vindos à live da Câmara Municipal de Macau. Aguarde, a live começa em instantes. Todos, vamos dar início à 15ª sessão ordinária presencial do 6º período legislativo do ano 2023, da 21ª legislatura, a ser realizada hoje, dia 27 de setembro de 2023. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores presentes. Boa noite a todos. Vereadores presentes: Edivaldo Balbino de Albuquerque Júnior, Francisco Clenilson Ferreira da Silva, Francisco Marcos Cabral Leonês, Luiziano de Oliveira Silva, Manuel da Costa Inácio, Oscar José Paulino de Souza, Wilson Borges da Silva. 7 vereadores presentes. Havendo coro regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão. O livro de oradores está aberto. A ata da 14ª sessão ordinária presencial do 6º período
vigente da primeira legislatura, realizada no dia 25 de setembro de 2023, está em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito o primeiro secretário para proceder com a leitura na íntegra das matérias correspondentes em pauta. Mais uma vez, boa noite a todos. Processo número 269/2023. Matéria: Projeto de Lei Legislativo número 012/2023. Iniciativa: Senhor Vereador Manuel da Costa Inácio. Assunto: declara de utilidade pública o Porto e Mar Futebol Clube. O prefeito municipal de Macau RN, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarado de utilidade pública Porto e Mar Futebol Clube, fundado em 5 de junho de 1980, é uma associação econômica de direito privado, sem fins econômicos, de caráter desportivo, sem personalidade, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, com sede e fórum na Rua Açu, número 30, bairro Porto de São Pedro, Macau RN, CEP 59.500. Artigo 2º. A entidade referida no artigo 1º deverá apresentar ao chefe do Poder Executivo Municipal, até 30 dias de abril de cada ano, relatório circunstanciado dos serviços prestados à coletividade no ano precedente. Parágrafo único. O Poder Executivo enviará à Câmara Municipal, no prazo de 30 dias, a contar da data do seu recebimento, cópia do relatório circunstanciado. Artigo 3º. Será objeto de lei revogando os efeitos da declaração de utilidade pública concedida à entidade quando: inciso 1º, deixar de cumprir a exigência do artigo 2º desta lei. 2. Substituir os fins estatutários ou negar-se a prestar serviço nestes compreendidos ou quando solicitados pela municipalidade, salvo este último por justo motivo. 3. Alterar sua denominação e, dentro de 30 dias contados da averbação no registro público, deixar de enviar a mesma à Câmara Municipal para tornar-se objeto de nova lei. 4. Eleger nova diretoria após esta declaração de utilidade pública e deixar de comprovar a idoneidade moral de seus novos diretores. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Macau RN, 27 de setembro de 2023. Só, presidente. Obrigado, vereador. Faculta a palavra ao vereador Juninho Professor. Vereador, Vossa Excelência tem 10 minutos. Ok, obrigado. Boa noite, senhor presidente, vereadores presentes.
Em nome da plateia, saúdo as atletas de futebol feminino de nossa cidade, que estão presentes aqui, internauta que nos acompanham. Uma boa noite a todos. Gente, no dia de hoje pela manhã, estive visitando algumas repartições públicas no bairro da Ilha de Santana, para ver justamente como anda a prestação dos serviços e também conversar com os servidores, com os funcionários que formam as instituições, para ver justamente as demandas que são necessárias para que nós possamos, o Legislativo, levar ao Executivo a fim de resolver as situações ou algumas situações pendentes. Entre as instituições, visitei 2 escolas e a UBS, da Ilha de Santana. A escola que visitei, a Manuel Francisco da Cunha, e a Manuel da Cruz Ferreira, a creche, né, a escola Manuel Francisco da Cunha e a creche Manuel da Cruz Ferreira. Em ambas as situações, conversei com os gestores, com os servidores. As escolas estavam funcionando normalmente, até porque a creche, por exemplo, a sua estrutura física é uma estrutura física nova, né, foi uma das escolas que foram contempladas durante a reforma no ano passado, ou até mesmo reconstrução de algumas escolas que foram necessárias em nossa cidade. A creche, de imediato, a gente viu pequenas demandas que foram contactadas tanto ao secretário de Educação, como também ao secretário adjunto de Infraestrutura, Júlio, para se resolver pequenas situações, para que nessas pequenas situações não se transformem em situações mais abrangentes, né? Situações que venham a vir a comprometer, de alguma forma, o funcionamento das aulas perante aos alunos. Então, foram questionados com relação à infraestrutura, material didático, material de expediente, merenda, para atender da melhor forma possível o nosso público, não é? E, diante dos questionamentos, os gestores falaram que está funcionando tudo normalmente. E a gente vai continuar vendo em outras escolas, porque isso varia de escola para escola. Como, por exemplo, o Estado está em atraso com o repasse da merenda, do valor da merenda escolar para as escolas do nosso município, o Estado. O que justamente está sustentando a merenda é justamente a verba do governo federal. As escolas não estão paradas por falta de merenda por causa do recurso federal, porque do estadual há meses que não são contempladas, né? Então, isso aí é importante ressaltar. E vamos continuar observando as escolas do município para atender as demandas. E as demandas, a falta, a ausência de políticas públicas nas escolas do município serão ditas aqui da mesma forma, tá bom? Então, irei visitar outras escolas, assim como fiz na minha primeira passagem, e continuarei fazendo dessa forma. Não só as escolas, mas outras repartições públicas. Hoje foi o dia da Ilha de Santana. A escola Manuel Francisco da Cunha e a creche Manuel da Cruz Ferreira. Aproveitando também, passei na UBS da Ilha de Santana, que nesse exato momento está tendo o atendimento, né, o programa Atendimento ao Trabalhador, que é o atendimento aos trabalhadores, aos servidores, às repartições públicas e privadas que trabalham durante o dia e muitas vezes ficam impossibilitados de ter um atendimento básico de saúde. Então, nesse exato momento, está tendo lá na Ilha de Santana. Conversei com a diretora, Ana Paula, da UBS, e constatei algumas situações que já foram repassadas também para os responsáveis. Conversei principalmente com a população, porque não adianta só ouvir quem é servidor da instituição, tem que ouvir também quem é atendido, que é a população. E, diante de tanta coisa negativa que a gente escuta com relação à saúde do nosso município, lá, graças a Deus, foram vários elogios, lá na Ilha de Santana. Isso por parte das pessoas que estavam sendo atendidas. E a gente vai continuar trabalhando para que esse serviço seja cada vez melhor. E aquele que está deixando a desejar, a gente vai continuar cobrando para que seja um tratamento de excelência à população. No entanto, é importante destacar que, para chegar nessas repartições públicas,
eu tive que pegar a estrada. Não é? Passei pela estrada que é de competência do governo do Estado, que há anos está aí abandonada. Já fizemos várias reivindicações, os moradores fazem reivindicações diariamente. A gente pode observar que os buracos foram tapados, mas não foi com asfalto, mas sim com barro. E a poeira, ocasionada pelo tráfego recorrente das carretas, é insuportável. Para quem vem de carro, para quem é motoqueiro, para quem é morador. No entanto, os buracos ali, que afetam a Ilha de Santana, não estão apenas no acesso à Ilha de Santana, mas também dentro do próprio bairro. O que atrapalha também, o que desvaloriza o comércio, o que desvaloriza as casas que pretendem ser comercializadas. Então, a gente faz um apelo ao governo do Estado e ao governo municipal que revejam essa situação, mais uma vez, porque é tema discutido já há meses, há várias sessões, essa situação da Ilha de Santana, que muitas vezes só entram em pauta em períodos chuvosos, onde fica aquele lamaçal, aquela situação intransitável, e depois é esquecido. Então, a gente tem que estar sempre ressaltando, juntamente com os moradores, que é o mais importante, as condições precárias de acesso à Ilha de Santana. Tanto na estrada que liga a Ilha de Santana, como até dentro da Ilha de Santana mesmo. Ruas que não são pavimentadas, ruas que são pavimentadas, mas estão esburacadas, que precisa ter um olhar diferente, um olhar especial, tanto do governo do Estado, como também do governo municipal. E é assim que se faz. Se cobrar de um, tem que cobrar do outro também. Não devemos tapar os olhos para um e abrir os olhos para o outro. Tem que ser os dois. A nossa cidade, ela sobrevive de recursos federais, estaduais e municipais. Ela sobrevive de ações federais, estaduais e municipais. Não só apenas municipal ou não só apenas estadual. É um conjunto, é uma engrenagem. E quando um desses fatores falham, a comunidade é quem fica à mercê de situações. Tá bom? Então, são situações que a gente pode, já discutiu já várias vezes isso aí. Pessoas que compraram casas na Ilha de Santana em períodos anteriores, que hoje estão tentando se desfazer de um bem maior que é, um bem material maior que é a sua casa. Porque está sendo desvalorizada, quem tem seu carro, sua moto, não suporta mais passar por tanto buraco, levar tanto barro na cara, e isso é uma situação que já chegou ao limite para que o poder público estadual e municipal venha a resolver essas situações. Então, fomos a Natal, participamos de uma audiência com o governador em exercício, Walter Alves, onde acreditávamos que a demanda da Ilha de Santana já estava bem encaminhada, nos deparamos com uma situação que estava engavetada. São vários requerimentos aqui nessa casa também, solicitando pavimentação de ruas, aí por parte do município, da Ilha de Santana, como também o processo de tapa-buraco naquela localidade. Então, essas localidades, além de sofrer, ainda bem que a questão da energia, graças a Deus, foi resolvida. Não é? A gente não vê mais aquelas constantes situações indesejáveis referentes à energia elétrica. Mas continua com a água. Continua com a ausência da água. Eu conversando hoje, tem estabelecimento que está pagando a conta de água, um absurdo, aliás, que não desce uma gota da torneira. Que o estabelecimento, para funcionar, precisa de carro-pipa. Então, cadê a CAERN? Cadê a CAERN para executar o seu serviço? Porque quando o morador, a população, deixa de pagar a conta, o fornecimento é cortado. E quando ele paga e não tem esse fornecimento? Então, está na hora do poder público tomar as providências com relação também. Não só a Ilha de Santana, mas também outras localidades, que sofrem também com a ausência do poder público. Então, está na hora de parar com politicagem. Quem quer ser político, está na hora de parar com politicagem e enxergar os dois lados, não apenas um lado. Muito obrigado e boa noite. Obrigado, vereador. Senhor presidente, questão de ordem. Só para registrar a presença do senhor vereador Givagno Patrese da Silva Bezerra, 8 vereadores presentes. Obrigado, vereador. Faculta a palavra ao vereador Oscar Paulino.
Vossa Excelência tem 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência aqui presente, internautas que estão nas suas residências, Pedro Henrique, lá na prefeitura, nosso assessor, meu filho lá em Salvador, minhas senhoras e meus senhores. Às vezes, infelizmente, quando se fala poder público, generaliza. É todos os entes da federação que se tornam poder. Todos nós sabemos que o primo pobre dessa engrenagem toda são as prefeituras. É quem sofre lá na ponta da linha. Com as dificuldades que hoje todas as prefeituras, não só é Macau não, é todas as prefeituras do Brasil estão passando, pedindo socorro ao governo federal. Com o governo do estado, a gente nem pede mais socorro, que sabe que não tem. Se estiver numa estrada morrendo, vai morrer, porque o governo federal, o governo do estado não chega junto. Não dá atenção aos municípios, principalmente o município como Macau. Infelizmente, as dificuldades do gestor são grandes. Só o que a gente vê na mídia, fundo de participação cai. Fundo de participação perde 5%. Fundo de participação caiu 10%. E o gestor tem que administrar. É dessa forma. Quem é gestor sabe das dificuldades que enfrenta quando não tem receita. Quem já teve, pelo menos, algum período como gestor, tem a experiência de que quando falta dinheiro, tudo fica difícil. Tudo fica difícil. Eu sempre defendi que, infelizmente, quando não se tem receita, quando a receita não é suficiente para as demandas que se apresentam, tem que ter as prioridades. Você escolhe o que tem que fazer. Eu tenho certeza, se nós tivéssemos receita, como antigamente teve em Macau, receita suficiente, e for asfaltada a Macau todinho, porque tínhamos receita suficiente. Hoje a receita não permite, infelizmente, vereador Edivaldo, que se faça o que a governadora deveria fazer, que é salvar, principalmente as 3 estradas que tem, as 3 RN que tem aqui em Macau, a da que liga a praia de Camapu, a que liga Macau a Barreiras e Diogo Lopes, e a que liga Macau à Ilha de Santana. São obrigações do governo do estado, mas nem dá satisfação ele dá ao município. O governo do estado deixa o município à mercê do caos. Ele quer ver o caos em Macau. O prefeito está com o pires na mão, procurando junto ao governo federal, para que venha receita para o município. Não é só Macau, não, como eu disse. São vários municípios que estão aí. E as prioridades são escolhidas porque, para se gerenciar um município de 30 mil habitantes, você tem que ter prioridades. O vereador questionou aqui, até fazer uma visita à Promove, não sei se ele fez, questionar o pagamento dos funcionários. Infelizmente, vereador, a dificuldade é tão grande que o governo do município, para gerenciar essa crise financeira, nós estamos aí, dia 31 é o pagamento do funcionário público municipal. O que é que o governo do município está fazendo? Para não cobrir um santo e descobrir outro, está fazendo receitas para poder sanar todos os problemas de pagamento, não só do funcionário do município, mas das empresas que prestam serviço ao município de Macau, como a Promove. Então está juntando toda a receita, hoje à tarde entrou o ICMS.
A partir que entrou o ICMS, o município fez os cálculos necessários e amanhã já estará na conta da Promove a receita para pagamento de funcionário. Só que ele também tem que pensar no lado dele, no lado da prefeitura, no lado dos funcionários públicos do município, e tem que dia 30, dia 31, no caso, pagamento seria, acredito, sexta ou segunda-feira, pagar os funcionários. Então, o município está gerenciando com todo o cuidado possível isso, para não criar transtornos piores do que já está. Cadê os recursos que vinham do governo federal para ajudar os municípios? Onde é que estão esses recursos? Promete, 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 fala, sai na mídia nacional, mas nada chega. Nós temos que ver esse lado do governo do município. Vocês acham que se a prefeitura tivesse o recurso necessário, ia deixar numa conta bancária, ao invés de pagar os seus credores? Naturalmente iria pagar, sem dúvida nenhuma. E principalmente quando se trata de vencimento de salários. Não se pode aqui ser leviano e questionar que o governo não quer pagar funcionário. É tanto, como disse a Vossas Excelências agora, de que está se fazendo uma gestão para não cobrir o santo e descobrir o outro. É tanto que as receitas estão sendo todas elas acopladas, todas elas juntadas, para que sejam feitas as coisas corretamente. Vai pagar Promove, mas também tem que ter o recurso para pagar o funcionário público. A prefeitura não pode atrasar funcionário público, que é um compromisso do prefeito Zé Antônio. É um compromisso do prefeito. Então, só dizer, senhor presidente, que gostaríamos muito que as ruas da Ilha de Santana fossem todas elas calçadas. Asfaltado, eu sei que não é possível, que o asfalto é muito caro, mas gostaríamos que fosse pelo menos a paralelepípedos. Gostaríamos porque o governo do Estado se fizesse presente e viesse fazer as suas obrigações no município de Macau. Gostaríamos. Solicitações essa Câmara já fez inúmeras ao governo do Estado. Inclusive, nós visitamos também o vice-governador Valtinho, e ele nos prometeu também, mas disse, olha, eu só estou aqui como vice-governador, a governadora chega tal dia, eu já não mando mais em nada. E é verdade, Só faz o que a governadora quer, porque a governadora se chama Fátima Bezerra, então é o que ela determina. E nós não podemos, aqui nesse momento, culpar o vice-governador. Ele não tem o poder da caneta. Ele não tem o poder de dizer, faça isso e tem que ser feito. Ele pode até intermediar e pedir, mas o poder de mandar fazer ele não tem. Como nós não temos o poder de determinar o que tem que ser feito quando os recursos são escassos. O que tem que ser feito é o bom gerenciamento, como está sendo feito, uma boa gestão, como está sendo feita, dos poucos recursos que a prefeitura tem hoje. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Mais algum vereador fazer uso da tribuna? Hoje nós não temos ordem do dia. Faculta a palavra às lideranças. Por 5 minutos. Mais alguma liderança vai usar a palavra? Faculta a palavra aos senhores vereadores por 3 minutos. Algum vereador vai fazer uso da palavra? Faculta a palavra ao vereador Juninho Professor. Você tem 3 minutos, vereador. Boa noite a todos mais uma vez. Fui, vereador Oscar, na última sessão. Acho que durante essa semana a gente foi bastante questionado com relação ao pagamento dos vencimentos dos servidores da Promove, né? Eu acho que, não diferente dos demais, eu recebi várias mensagens de pessoas praticamente desesperadas, né? Não é exagero, não. Eu acredito que vocês também receberam as mesmas mensagens.
E fui até a Promove. Inclusive, ficou para os 3 minutos. E houve uma promessa, né, de que os recursos iriam entrar para a instituição até amanhã e ela iria repassar os vencimentos aos servidores até sexta-feira. Então, esse é o nosso papel, ir buscar as informações. Não é isso? E não ficar por meio de um disse uma coisa, outro disse outra. Fui direto à fonte, fui direto à instituição, até a Promove. O que não é justificável. As pessoas já vão ficar durante quase 60 dias sem receber os seus vencimentos. A gente espera que a situação se resolva o quanto antes. Não é? Então, fui até a Promove e tive essa informação do coordenador geral, da pessoa responsável, acredito que o senhor também teve essa informação, de que os vencimentos dos servidores vão ser pagos até sexta-feira. E é isso que a gente tem que fazer, continuar cobrando e seja quem for. Né? Porque não adianta eu ir até a Ilha de Santana, reclamar dos buracos que é de responsabilidade do governo do estado e não reclamar dos buracos que é de competência do município. Está entendendo? Então é isso que funciona. Eu gostaria também de aproveitar o momento e parabenizar uma instituição do nosso município que vem fazendo um serviço muito relevante, que mudou praticamente a história educacional do nosso município, não só do nosso município, mas também de toda a região, que é o IFRN Macau. Hoje está completando 14 anos da instalação desse polo, desse centro acadêmico que vem mudando a vida de muitos jovens. Muitos aí já estão formados, já estão com emprego bem estabilizado, estão com a renda fixa, graças ao nosso IFRN. Então, eu gostaria de parabenizar aos estudantes, aos professores, aos diretores, todo o corpo docente, demais servidores, prestadores de serviço, pelos 14 anos dessa instituição, que vem agregando muito no âmbito educacional do nosso município. E eu falo com muito orgulho do IFRN, porque, além de ter um filho que está terminando o curso técnico em Química lá, eu consegui, por meio do nosso trabalho de cursinho, a gente conseguiu agregar muito para que muitos jovens que almejaram entrar naquela instituição estivessem lá hoje. E outros jovens que já estiveram em anos anteriores. Então, ao longo desses 7 anos de cursinho preparatório para o IFRN, eu acredito, como eles mesmos falam lá, é uma parceria que deu certo, que a gente acabou agregando valor não só para a cidade, não só para a instituição, mas principalmente para a cidade. Então, volto a parabenizar essa instituição, que agrega e agregou bastante para o nosso município. Obrigado. Obrigado, vereador. Faculta a palavra ao vereador Oscar Paulino. Você tem 3 minutos, vereador. Mais uma vez, senhor presidente, boa noite a todos e a todas. Eu queria até aproveitar também, vereador Edivaldo, esse momento que Vossa Excelência nos lembra, os 14 anos de fundação do IFRN no nosso município. Eu já disse aqui em várias outras ocasiões que eu tenho, na origem do IFRN, que era a ETFERN, Escola Técnica Federal do Rio Grande, na origem do IFRN, eu tenho uma satisfação e uma honra de ter feito o ginásio industrial e o técnico em mineração na ETFERN. Isso para mim é uma honra. Tudo que eu aprendi, em termos de educação principalmente na parte prática de educação, não a educação de família, porque nossos pais é quem nos dá a educação maior. Nós somos exemplos dos nossos pais. Mas tive na ETFERN um aprendizado exemplar. Meus professores, todos professores excelentes, capacitados. Entrei na faculdade, vereador Edivaldo. Hoje, graças a Deus, alguns alunos ainda têm o apoio de Vossa Excelência para fazer um cursinho. Na minha época, a gente não fazia cursinho, não. Quando a gente saía da Escola Técnica Federal, fazia vestibular, 95% era certeza de passar. E eu tive, naquela oportunidade, essa certeza. Sem fazer cursinho, sem fazer nada.
Nem minha família sabia que eu tinha feito inscrição no vestibular. Naquela época saía na televisão o nome dos aprovados. Quando viram meu nome, Oscar, fez vestibular? Fiz. Terminei a escola e fiz. E passei. Então, todo o meu aprendizado educacional nesse sentido foi, dou graças a Deus, ter assimilado ele na Escola Técnica Federal. Parabéns, IFRN, que os jovens que hoje estão fazendo o IFRN sejam pessoas dignas de ter o aprendizado que têm e que sejam futuros cidadãos em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Faculta a palavra ao vereador Barriga. Você tem 3 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, internauta que nos assiste, plateia aqui presente. Pegando só um pouco da fala dos senhores, eu creio que na sessão passada de quarta-feira, uma das minhas pautas foi referente a essas estradas que vocês falaram há pouco tempo. Tem que ter essa parceria para o nosso município caminhar junto, tanto o governo do estado que nem o nosso município. A gente sabe quanto está sendo difícil, principalmente para nós dos distritos, nossas comunidades, e ver a situação realmente da Ilha de Santana, onde o vereador fez essa visita hoje lá. Eu acredito que foi muitas cobranças. A gente já foi várias vezes, 3 vezes, se eu não me engano, em Natal. E o período de tentar realizar, fazer esse serviço, é agora. Porque cada vez mais o tempo passa, as pessoas sofrem com isso, principalmente nós daqui do município, mas eu acredito que futuramente deve ter essa parceria para todo mundo caminhar junto. A gente só tem a ganhar, na verdade. E mudando um pouco, Edivaldo, eu também recebi muitas cobranças hoje, muitas pessoas me ligando sobre esse pagamento da Promove. Muitas pessoas revoltadas, né? Mas eu falando que tivesse um pouco de paciência, que a gente sabe o compromisso do executivo para tentar fazer esse pagamento o mais rápido possível. Eu creio que amanhã, se não na sexta-feira, né, vereador? Vamos pedir a Deus que esse pagamento saia o mais rápido possível para essas pessoas pagar seus cartões, suas faturas, porque isso é muito importante. E outro ponto que o senhor falou, eu tive também com o João, lá na Caerne, falei com ele, eu creio que já faz mais de mês. E hoje, Diogo Lopes também sofre, viu, vereador? Por falta de água. A gente aqui nesta casa também já solicitamos, e ao mesmo tempo a gente solicitou ao adjunto de infraestrutura, ao mesmo tempo também ao secretário, o Winston, na comunidade de Sertãozinho, que essa água não chega, mas graças a Deus a gente correu atrás e solicitamos um carro-pipa para abastecer aquela comunidade, pelo menos uma vez na semana. Também aqui eu queria agradecer, ao mesmo tempo parabenizar pelo empenho, pela força, determinação dessas meninas do futsal, atrás de recursos para trazer atletas, né, para reforçar e representar bem a nossa cidade. Era só isso, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Mais algum vereador fará uso da palavra? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para o próximo dia 4 de outubro do ano em curso, no horário regimental. Obrigado e boa noite.